Olá, tudo bem? O Brasil inteiro, vários comunicadores da Palavra de Deus, eles falam a respeito do jejum. Para que serve, então, o jejum bíblico? Para que serve jejuar? E para você, por que jejuar? A Bíblia, então, nos informa que existem jejuns programados, específicos, direcionados. Portanto, é necessário que quem vai abrir um jejum precisa ser orientado pela palavra de Deus. Essa orientação pela palavra de Deus é muito importante. Quero usar, por exemplo, que muitos falam o jejum de Esther. Qual o verdadeiro motivo que levou Esther a jejuar? Então, lemos na Bíblia Sagrada, em Esther, capítulo 4, versículo 15 ao 17. E Esther, então, disse que tornasse a dizer a Mardoqueu, que era seu primo e seu pai de criação, vai e ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu com as minhas servas também jejuaremos. E assim entrarei e irei ter com o rei, embora não seja segundo a lei, e se parecer que pereça. Então se foi Mardoqueu e fez conforme tudo que lhe ordenara Esther. Então ouçam bem, com a sua inteligência, qual o motivo que levou Esther a jejuar por 3 dias e 3 noites, sem se alimentar, sem tomar nenhum tipo de líquido. Não comeu e não bebeu durante 3 longos dias. Nós encontramos motivo central desse jejum. É para que se fortalecesse no Senhor, para pedir ao rei seu esposo, o Assuero, o Xerxes, que livrasse os judeus sentenciados à morte por Amã, naquele momento. Ela tinha muito medo de falar com seu próprio esposo, o rei Assuero, que realmente ele era muito perigoso. Ele era um homem de guerra, era um homem de batalhas. Ele que agora estava reinando sobre 127 províncias, ele invadia as províncias, matava, prendia, escravizava, e assim sendo, ele cresceu muito esse reino, tomando dos outros e matando os outros, e tomando posse do que os outros tinham. Era um rei muito temido, muito valente,
E assim, uma certa ocasião, no seu terceiro reinado, seu terceiro ano de reinado, o Assuero fez um banquete, convidou seus principais oficiais, enfim. E eles se reuniram na fortaleza de Suzã, que era a sede do seu reinado. E ele fez uma festa para 180 dias, ou seja, 6 meses de festa, mostrando ao povo a sua grandeza. Tudo bem. Só que no final dessa festa, ele fez mais 7 dias de festa só para os oficiais, que ele então separou. E nessa festa dos 7 dias que ele fez, ele mandou convidar a sua esposa, na época, nessa ocasião, a rainha Vasti. E esse convite à rainha Vasti soou para ela de maneira assim pejorativa. Ela não gostou desse convite. Segundo o que relatam, que esse rei Assuero convidou a rainha, sua esposa, que era muito bela, para que entrasse até a reunião dele, com aqueles vários homens ali, ela viesse somente de coroa, só de coroa real, sem nenhuma vestimenta. Assim, as pessoas comentam por aí. Porém, eu não creio nisso. Então ela tomou a decisão de não ir a esse banquete, não ir para fazer essa festa. E quando chegou ao ouvido do rei Assuero, seu esposo, que ela não viria a esta reunião apresentativa, demonstrativa, ele foi então, ficou irado, chateado. Para ele foi uma desonra, um desacato, uma vergonha muito forte. E os seus aliados, os seus generais, os seus chegados, chamaram ele à parte e falaram com ele que não deveria continuar mais casado com essa rainha Vasti, pelo tamanho de desonra que ela praticou para com ele. Interessante, né? E ele então acatou esse conselho dos seus principais ali. E um deles era Ramã. Um desses era o Ramã. E ele então era muito chegado ao rei, tinha muita ousadia para falar com o rei. Decretou então o afastamento da Vasti pelo conselho dos seus conselheiros. E assim aconteceu. Aconteceu isso no terceiro ano do seu reinado. Mas 4 anos depois, ou seja, no 7º ano do seu reinado, ele veio a se casar. Dentre todas as províncias, fizeram uma espécie de concurso de beleza. De todas as províncias, vieram moças virgens para o rei, então, escolher qual delas seria a sua esposa. Aconteceu que, chegando a vez da Esther, que era uma menina criada pelo seu primo Mardoqueu, que tornou-se então primo e pai de criação.
que ela era órfã de pai. Ela também foi levada até a fortaleza de Suzã, com as outras meninas, e lá ela ficou 1 ano se preparando para encontrar-se com o rei. 1 ano. E após estar preparada para encontrar-se com o rei, ela foi levada até o rei, o Assuero. Estava agora descasada com a Vasti e procurando uma moça virgem para se casar. E quando ele, então, recebe a Esther, ele abriu o coração para Esther. Ele gostou da Esther. Segundo o que relatam, que era a moça mais bela de todas as províncias do rei Assuero. A mais bela. Só que esta moça é judia. O rei não sabia que ela era judia. Não tinha entendimento, não tinha... que eram várias províncias ali. Ele não perguntou nada para ela em relação a isso. E naquele preparo todo veio o matrimônio dessa judia com o rei Assuero. Nos 7 anos do seu reinado, 4 anos depois que ele largou a Vasti. Mas Esther viveu no ano 483 a.C., nessa faixa mais ou menos, sob o domínio do rei Pérsia. E o rei da Pérsia, esse Assuero. Interessante. Então a Esther, que foi viver na Pérsia com esse povo, significa estrela. Em hebraico, Hadassah. Interessante, né? O nome dele significa estrela e o nome em hebraico, Hadassah. Segundo a história dela, esse fato levou ao rei Assuero torná-la rainha daquele povo, rainha de 127 províncias que o rei comandava, que o rei atuava. Mas lá havia um cidadão, oriundo, segundo o que falam, relatam, ele era agatita, oriundo de uma nação anti-Deus, que não deixou Moisés passar em suas terras quando veio lá do Egito para Canaã. Eles não deixaram passar. Eles eram inimigos de Israel. E dessa nação inimiga de Israel, lá no reinado, o cidadão mais próximo, mais amigo do rei, era o Ramã. Ele que era o quê? Contra Israel, contra o povo judeu. Ele não sabia que Esther era judia. Mas o Mardoqueu também, o primo e pai da Esther, vivia ali no palácio, em volta do palácio. E um certo dia, o rei Assuero queria ver um pouco do seu passado e descobriu que Mardoqueu, primo e pai de criação de Esther, a sua esposa, ele tinha livrado o rei de uma traição por envenenamento, quando 2 cidadãos queriam envenenar o rei. E Mardoqueu revelou
E não conseguiram, então, matar o rei por envenenamento. O rei, então, descobre isso e manda, então, promover o Mardoqueu. Só que ele promoveu Mardoqueu de maneira muito surpreendente. O que acontece? O Hamã, esse principal amigo do rei, ele tramou a morte de todos os judeus. Em média, 3 milhões de judeus iriam perder a vida. Imagine você, 3 milhões de judeus iriam perder a vida. Por causa de Hamã. Hamã, então, faz um decreto com os demais amigos dele, e o rei Assuero, sem ler, sem perceber, assina o decreto, sela o decreto. Seria que todos os judeus fossem exterminados da face da terra. Imagine você, né? Todos os judeus fossem exterminados da face da terra, daquela região. E por ele habitavam, em média, 3 milhões de judeus. Jovens, adolescentes, crianças, mulheres grávidas, anciãos, enfim, todos iriam morrer à espada. Mas Deus agora interfere para defender o seu povo. Deus sempre faz isso. Sempre procura ocasião para defender o povo a qual ele confia. Assim aconteceu. Agora, por que aconteceu a defesa do povo de Deus? Que quando Mardoqueu é avisado do decreto do rei, que não pode ser revogado, que no dia 13 do mês tal, dia 13, todo o povo judeu daquela região seria exterminado à espada. Lanças, espadas, enfim, seriam mortos, assassinados pelo poderoso exército do rei Assuero. Imagine você. Quando ele soube disso, ele mandou um bilhetezinho para Ester, esposa do rei, que era judia, mas nem Hamã, nem o rei sabia que ela era judia. Queria morrer também à espada. Aí quando recebe aquela carta do seu pai e primo Mardoqueu, ela fica tranquila na dela. Só que Mardoqueu manda outra carta, dizendo: você não pode ficar tranquila. Você não pode ficar sossegada, porque você também é judia. Quando começar a matar os judeus, também matará você. E você é judia, esqueceu disso? Ela tomou um susto, tomou um choque. Diz: poxa, também vou morrer. Para preservar a sua própria vida e a vida do povo de Deus, que era o seu povo, ela resolve, ela toma uma decisão, que o rei estava afastado dela por 30 dias, não tinha contato com ela. Por esses 30 dias, esse principal Hamá, ao lado do rei, fazendo um decreto para matar as pessoas. Ela então não sabia. Tramado pelo próprio Hamá. Ela tomou aquele susto pelo seu pai e primo Mardoqueu e mandou uma carta de volta, mandou avisar para ele que ele então reunisse
todos os judeus que moravam por ali, todos os judeus, todos, jovens, crianças, mulheres, mulher grávida, não, todos eles, e abrisse um jejum. Aqui que está o problema, aqui que está a questão. Abrisse um jejum de 3 dias e 3 noites, sem comer nada e sem beber nada. Que jejum violento, hein? Que jejum forte. 3 dias, sem comer e sem beber, jejuando, orando. Qual seria o objetivo desse jejum? Agora sim. Por que o jejum? Por que jejuar? Qual o motivo do jejum? Lá na frente, Jesus responde essa pergunta, porque esta casta de maligno, de demônio, não sai se não for por muito jejum e muita oração. Então, o trama todo preparado para matar quase 3 milhões de judeus seria interrompido através do jejum. Se eles soubessem que iam serem mortos e fossem para o canto da casa apenas chorar, se lamentar e chorar, 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 todos iriam morrer, inclusive ela. Mas ela, a rainha, entrou em jejum com as suas concubinas ali, com os seus auxiliares ali, e Mardoqueu lá fora reuniu-se também com os judeus e todos foram para a oração dos 3 dias. Todos. É necessário informar para você que existem jejuns direcionais. Esse é o jejum direcionado. É o jejum com objetivo, jejum com propósito. Esse aqui é um deles. Qual seria o objetivo? Livrar o povo da morte. Livrar a vida dela, do seu pai e primo, Mardoqueu, e de todos os judeus. Livrá-los para não morrerem ao fim da espada de Ramã. E assim aconteceu. Ela entrou para os 3 dias de jejum e oração, sem comer e sem beber, com as suas auxiliares. E lá fora, Ramã também entrou no mesmo dia, no mesmo horário, todo mundo entraram ali. Jejum, oração, sem comer nada, sem beber nada. No final dos 3 dias, ela se prepara para falar com o rei Assuero. Era proibido, porque ele estava 30 dias afastado ali. Quem entrasse ali sem ordem dele seria morto na hora. Podia ser quem for, até a mulher dele. Até a rainha, se entrasse sem ordem dele, ia morrer. Ela sabia disso. Tinha conhecimento disso. E ela citou: se eu morrer, morrerei em defesa do meu povo, da minha vida, do meu pai que me criou. Eu vou morrer, se for o caso, por causa deles. Após os 3 dias de jejum, hein? Não foi lá de qualquer maneira, não. Primeiro a gente jejuou muito, orou bastante, se preparou para depois de chegar lá. Então, toda bênção de Deus para a sua vida não vem de balde, não vem de graça. Tem um preço, um sacrifício a ser pago. E você tem que pagar o seu sacrifício. Não é outra pessoa que paga, é você que tem que pagar. Isso é muito interessante. E ela, então, entregou-se de corpo e alma ao jejum, se preparou e foi até a sala do rei. Imagine você. Se eu entrar vivo e sair morta, não tem problema, mas a gente veio para isso. Quando eu cheguei no salão do rei, ele estava lá sentado com a sua turma.
Ele olhou para ela, era a rainha, sua esposa. E ele então pega o cetro de ouro, que é uma espécie de cajado de ouro, estende para ela. Ou seja, dando a vida para ela. Para ninguém matar. Para ninguém destruir a sua esposa. Ele estende o cetro. E ela então toma aquele susto. Eita, me livrei da morte. Na sequência, ele fala, minha esposa, o que você quiser pedir, eu vou lhe dar até a metade do meu reino. Imagine você, o gesto do jejum dela e dos judeus orando, jejuando também por ela, abriu o coração do rei. É só não mandar matar a sua esposa, e invadiu a sua privacidade ali naquela hora, mas também abriu o coração para ela, abriu o seu reino inteiro para ela. 127 províncias, falou, até a metade eu lhe dou. Ela sentiu-se tão feliz com isso, tão feliz com o seu jejum, com a sua oração. Ela tinha certeza que Deus aceitou o jejum, que Deus recebeu o jejum deles, judeus, e entrou para defender. Defendeu logo ela, que foi enfrentar o rei, que era um guerreiro matador de gente. A sequência diz que ela preparou, então, um banquete, convidou o rei e o assassino Hamã. Seria o assassino também do povo judeu. Nesse banquete que ela ofereceu ao rei e a Hamã, Hamã, então, se engrandeceu, né? Ele achava que estava sendo condecorado com aquele banquete. Ele perguntou, minha esposa, rainha, o que pedes agora? E ela disse algo que não foi o que ela queria ainda. Mas um outro banquete. No outro banquete, já o coração do rei mais tranquilo, sossegado, não mais aperreado, o rei sentado aqui, o Ramã sentado aqui no banquete, ela revela para o rei, esposo dela, que já tinha livrado ela da morte lá na sala, lembra? E não deixou ninguém matar ela quando ele entrou lá na sala, após 3 dias de jejum e oração. Ela se declarou. Disse, o meu povo é judeu, eu sou judia. E falou assim, mas não tem problema. Problema nenhum. Só que esse Ramá, ou Amã, ele preparou uma forca lá fora para matar o meu pai, que me criou, que descobriu que havia 2 pessoas tentando matar o rei com envenenamento. Ele quer matar também a mim e também a quase 3 milhões de judeus. O rei se levantou com tanta ira, o rei Assuero se levantou com tanta ira, tanta raiva, tanto ódio, deu as coisas, saiu do banquete, lá para o jardim, revoltadíssimo. Com quem? O Ramã. Ramã sabia que perdeu a vida ali na hora. Ele correu lá onde estava sentada a rainha Esther, se lançou ao chão e agarrou nos pés dela, pedindo socorro. Quer dizer, um assassino em série que ia matar ela,
o pai dela e toda a família dela agora pede socorro. Vê como é que funciona? Pede socorro. E ela fica quieta. Ele lá no chão, agarrado com os pés dela. Quando o rei volta do jardim que vê aquilo, o rei pensou que Ramã queria violentá-la. Aí que o fogo acendeu, né? Aí que o fogo acrescentou. Ele falou, o que foi que ele fez lá fora? Ela falou assim, ele fez uma forca para matar meu pai. O rei ordenou que ele fosse enforcado nessa própria forca. Quando a família dele, toda reunida, eram 10 filhos e uma filha. 10 filhos e uma filha. Quando a filha soube que o pai ia ser enforcado, ela subiu lá, no algo bem alto, e se precipitou. Ela se suicidou, a filha dele. E 10 filhos dele foram também enforcados. E o rei fez um outro decreto, liberando os judeus para se defender, que nem defesa poderia ter, viu? E que morrer quieto, morrer calado, como fez o Hitler, que matou centenas de milhares de judeus sem defesa nenhuma. Aquele psicopata, ele matou na câmara de gás, enfim, centenas de milhares de judeus que não podiam se defender em nada. Não tinha como se defender. Quer dizer, terrível, né? Agora, lá atrás, o Amã, queria também matar os judeus sem defesa nenhuma. Para ficar quieto, o cara meter a espada, matar todos eles, quietaria sem nem poder falar nada. Assinou o decreto do rei. Mas agora, o rei fez um outro decreto, por causa de Esté, do seu jejum, da sua oração. O rei agora faz um outro decreto, dizendo, você, minha esposa, eu vou te defender. Ninguém toca em você, e vocês familiares vão ter que lutar. Lutar para sobreviver. Vou dar livre-arbítrio para eles. E aí, meu irmão, todos os judeus foram armados também. Equipados, armados, se prepararam para o dia 13, ser o dia da mortandade geral de judeus. E quando os inimigos partiram para os judeus, aí toparam espada com espada. E 70 mil inimigos foram mortos nesse dia. 75 mil foram mortos pelos judeus. E não foram exterminados completos da face da terra. Motivo? 3 dias de jejum fez com que 75 mil inimigos morressem. E Deus livrou a Esther, o seu pai e primo Mardoqueu, e os seus judeus, seus filhos judeus. Então o jejum tem propósito. O jejum tem propósito específico, direcionado, planejado, arquitetado no seu coração para o coração de Deus. Então alguém fala que Esther é uma alegoria, Esther é uma fantasia, Esther é um conto de fadas. Você entendeu isso? Como que um religioso, pastor, teólogo, sábio, entendido, mestre da Bíblia, super inteligente, não é verdade? Ele fala
esta maior bobagem que a Bíblia pode acontecer. A maior bobagem que o mundo pode ouvir é que Esther foi uma farsa. E a rainha Esther não existiu. Que a rainha Esther é um conto de fadas. Vejam o que a teologia está matando muitos pastores. Cuidado com essas teologias que você, pastor, está estudando, que você, pastor, está se dizendo rei na Bíblia, sábio na Bíblia, entendido na Bíblia, que a própria Bíblia se defende dizendo que quando você pensar que sabe de tudo, veja que você, pastor, não sabe de nada. Você está enganado. A Bíblia se defende. Então você, pastor, papa, padre, quem for, não pode anular a Bíblia para tentar ser mais sábio do que Deus. Você não vai conseguir. Você que é um cristão, que adora Jesus Cristo, este crucificado, tome cuidado com esses fariseus cegos, guias cegos, condutores cegos, que pregam bobagens nos seus altares, nos seus lugares, parecendo até ser Deus é igual a Deus. Cuidado com isso. Estude a Bíblia Sagrada nua, a Bíblia nua, nua escancarada para você, a Bíblia nua, transparente para você. Não encoberte nada da Bíblia. É a palavra revelada por Deus. Repetindo, jejum tem direção, jejum tem propósito, jejum tem finalidade, jejum tem resposta positiva. Quando você, então, abrir um santo jejum, fale para Deus, só para Ele. Por que você está abrindo jejum? Qual o motivo? Onde você quer chegar com esse jejum? Tudo isso aqui é válido. Faça o jejum correto. Diante de Deus, Ele fala, faça o jejum correto. Procure ler a Bíblia, entender a Bíblia, e Deus vai te abençoar grandiosamente. Tudo bem contigo, então? Forte abraço. Então, depois eu vou botar outra matéria que fala a respeito do jejum de Daniel. Esse todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta, a crentagem toda gosta. Jejum de Daniel, 20 dias de Daniel eu vou jejuar. Comendo maçã, pera, uva, verduras, leguminosas, tubérculos, raízes, enfim, como de tudo está jejuando. O que você acha? Hã? Há alguma diferença entre o jejum de Daniel para o jejum de Esther? Tem alguma diferença aí? E entre Esther, Daniel, Moisés, tem alguma diferença? Vamos lá. Entre Esther, Daniel, Moisés e Jesus de Nazaré, os seus jejuns têm uma diferença? Sim ou não? Me responda aí no comentário. Me responda no comentário se tem diferença. Deus lhe abençoe, lhe proteja, lhe dê paz. O jejum é para fortalecer o seu caminhar com Deus. Deus lhe abençoe. Até a próxima, em nome de Senhor Jesus. Mas responda aí, qual deles é mais importante para você?